Meus amigos, meus amigos e minhas amigas, taxa básica de juros na ordem de 14,25% e vamos falar exatamente sobre taxa básica de juros, inflação e vamos ver, tentar prever, o nosso futuro. Vamos lá, mas antes de falar do nosso presente, vamos, voltar para o passado e vamos ver ali exemplos práticos acerca da taxa básica de juros. Tivemos ali o princípio, tivemos ali aquela fase do mercantilismo. Naquela fase do mercantilismo, da colonização, também foi a fase ali, onde começou as navegações e o comércio internacional, como sabemos. E naquela fase ali eles tinham algumas ideias acerca da economia, só que basicamente eles não compreendiam o movimento da taxa básica de juros na economia. Então basicamente o que eu quero lhe dizer? Eles não compreendiam que uma taxa básica de juros ela freava a atividade econômica, ela freava o período de prosperidade, ela freava basicamente a riqueza. Ela freava o consumo, dentre outras questões que a taxa básica de juros ela faz pressão na economia, tirando assim toda a estabilidade. Então vamos lá, compreendemos isso. Depois tivemos ali o Schumpeter, também que foi um excelente economista, foi um excelente empresário e também foi um excelente docente. E ele falava exatamente sobre a taxa básica de juros. Você estabilizando a taxa básica de juros, você tem uma expansão do crédito. Basicamente, se você tem uma expansão do crédito, você tem um aumento da atividade econômica, você tem um aumento do desenvolvimento, você tem um aumento da pesquisa. Você vai formar ali novos empresários. Também durante este período você tem criação ali de novas empresas, de novos produtos e o estímulo ao consumo. Também podemos mencionar que durante esses períodos o mesmo já tinha um conceito ali ao qual ele dizia que você expulsa aquelas empresas defasadas, aquelas empresas onde que elas perderam a capacidade, perderam a capacidade de criação, perderam fatia de mercado, entre outros, e assim você entra em um ciclo de prosperidade. Mais tarde tivemos um outro exemplo, que são dois economistas financeiros, e eles fizeram um estudo com base nesses conceitos do Schumpeter, que basicamente eles concluíram-se que você estabilizando a taxa básica de juros, você tem exatamente uma expansão do crédito e você tem uma elevação da atividade econômica, você tem um aumento do PIB. Você tendo um aumento do PIB, você tem um aumento do PIB per capita e você também tem uma elevação do capital fixo. O que eu quero te dizer com instalação do capital fixo? Você tem um aumento dos parques industriais dentro do país. Quais são esses economistas que fizeram este estudo? Foi Kim e Levine, de 1960 até 1989, e chegaram basicamente a essa conclusão: elevação do PIB per capita e elevação do capital fixo. Você tem um aumento ali das indústrias, das empresas no país. Sem contar que quando você tem uma taxa básica de juros mais estabilizada, você tem ali, você reduz os juros da dívida pública do governo, você estabiliza a economia, você aumenta a taxa de investimento das empresas. Com a maior taxa de investimento, você tem a geração ali de empregos, você tem a geração de renda, você tendo mais pessoas dentro de uma mesma família trabalhando, você tem uma elevação da renda média, você tem uma elevação do consumo e, como consequência, sabemos que a economia é um ciclo, você tem um aumento da arrecadação. Então, é um efeito cascata que ele mexe com toda a atividade econômica, já como dito e como comprovado em exemplos práticos. Agora, o nosso país, ele é um país que tem uma taxa básica de juros estável? Não. Vamos entender um conceito, Nós tivemos ali, na década de 90, a criação do real brasileiro, que veio como objetivo de estabilizar a economia brasileira. Então, Fernando Henrique Cardoso, olhando para todo o cenário de destruição ao longo daquele século na nossa economia, ele basicamente olhou, estudou e falou: não, devemos desenvolver uma moeda que seja forte, que tenha como missão estabilizar a economia brasileira, que tem como missão estabilizar o câmbio brasileiro e tem como missão principal dar dignidade para o povo brasileiro, a nação brasileira. Então criou-se o tripé macroeconômico brasileiro. Qual é o tripé macroeconômico brasileiro? A meta de juros, a meta de inflação
e reservas cambiais em dólares. Isto já não acontece mais. Quando começou a destruição do nosso tripé macroeconômico brasileiro? Por volta de 2010, 2011, 2015 tivemos aquela elevação, né, durante aquele período de recessão. Então, quando analisamos em um ciclo de 2010 até 2020, nos 2 anos de recessão, 2015 e 2016, tivemos ali uma taxa básica de juros muito elevada, redução da atividade econômica, falta de liquidez, falta de consumo, redução das linhas de créditos. Neste momento também nós tivemos ali uma queda de toda a atividade econômica. Podemos citar também da mesma forma um outro exemplo prático, a década de 80, que foi uma década considerada pelos economistas como uma década perdida devido ao baixo crescimento econômico na ordem de 1,5%. E naquele período também tivemos uma redução do crédito, uma redução das pesquisas, do desenvolvimento da economia brasileira. Então, quem perde com isso somos nós, todos brasileiros. Agora, basicamente, tem um repositório do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que ele buscou fazer esse repositório com estudo, né, no que vem nos fenômenos, nos fatos que vem acontecendo na nossa economia, para ver qual vai ser o nível e qual vai ser um nível, se o nosso país ele vai ser um país desenvolvido e em quanto tempo ele vai atingir isso. Basicamente, o repositório ele coloca em um ciclo de 2025 a 2035 para o país ser medianamente desenvolvido, com base em que? No crescimento econômico na ordem de 2 a 3%. Agora, quando analisamos já neste mês que passou, nós já tivemos ali o último relatório Focus do Banco Central do Brasil, né, que fez parte daquelas reformas estruturais e fiscais feitas no período de 1960, durante aquele período. O Banco Central ele revelou ali no relatório Focus uma redução da atividade econômica. Então agora pensamos da seguinte forma: para o nosso país ele ser medianamente desenvolvido em um período de 10 anos, ele deve ter na ordem de 2 a 3% de crescimento. Se ele reduz a tua atividade econômica abaixo disso, o período ele aumenta. E se ele aumenta acima daquilo que é esperado, ele reduz este tempo. E a grande pergunta que fica é: será o país capaz de atingir tal feito? Será que podemos esperar um país medianamente desenvolvido para 2035? Diante do esfacelamento da economia brasileira e dos indicadores macroeconômicos, redução das reservas cambiais, elevação da inflação e elevação da taxa básica de juros, redução da atividade empresarial, estamos sofrendo na virada do século, fim do século passado e início deste século, uma desindustrialização. Estamos cada dia tendo ali um país majoritariamente de extração de recursos naturais e um país que produz bens primários. Vamos sabendo, um país que produz bens primários se deteriora os termos de troca com as economias centrais, que são economias que produzem, manufaturam produtos industriais. Os mesmos se valorizam muito mais que produtos primários. Teve um estudo de Raul Prebisch, foi um grande economista argentino, formado na Universidade de Buenos Aires, que comandou a CEPAL, Comunidade Econômica de Países da América Latina. E ele basicamente concluiu que de 1860 até 1945 você deteriora os termos de troca com os países centrais. E em momentos de ascensão, a produção primária ela não dá conta de aumentar a sua produção para poder lucrar mais, e no momento descendente ela também não dá conta de reduzir a oferta para poder equilibrar o mercado. Então quer dizer, quando você está num período de prosperidade que você pode lucrar mais, você simplesmente não consegue aumentar a produção da noite para o dia, e quando você tem um momento ali descendente de queda do consumo, pois a economia ela enfrenta um período de crise. Se você tem um período de crise, como sabemos, você tem uma redução do consumo, você tem uma redução da procura. Se você tem uma redução da procura, você tem uma redução da demanda, você tem uma redução das importações. Então você também não consegue frear a oferta. Com isso, deprimem os preços, a receita dos produtores cai e você tem todo este efeito. Ele concluiu basicamente isso. Isso é uma ideia ricardiana que veio para a América Latina até 1940. Até 1945, ali depois da Segunda Guerra Mundial, mudou-se este conceito e depois, né, as indústrias, as multinacionais começaram a chegar em nosso país. Basicamente é isso que devemos entender acerca disso.
Agora sobre a inflação, né? Sabemos que os consumidores, eles querem, né? Eles nunca estão satisfeitos, eles querem sempre consumir mais, cada vez mais. E se você tem uma elevação dos preços, você tem uma queda da renda. Se você tem uma redução dos preços, você tem um aumento da renda, é o que chamamos de efeito renda e efeito substituição. Então, como agora você tem uma elevação da inflação, você tem uma queda da tua renda e você começa a substituir um bem para o outro, né? Porque agora o seu dinheiro cada dia ele compra menos e você já não consegue mais comprar uma carne de primeira. Você vai comprar uma carne de segunda, você consumir uma carne de segunda, vai consumir uma carne de terceira, uma carne de porco, uma carne de frango e assim sucessivamente. Você tem um impacto muito grande no bolso dos consumidores que sentem isso. Perdem poder de compra, perdendo poder de compra, você basicamente perde a tua dignidade. O nosso país ele precisa de uma inflação mais alta para poder financiar a atividade econômica, principalmente dos estrangeiros em nosso país, para atrair investimentos? Não, porque o país não precisa disso, ele precisa basicamente de uma estabilidade dos indicadores macroeconômicos brasileiros. E agora a grande pergunta que fica depois de tudo isso, será o nosso país vai triunfar? Será que as medidas políticas que estão sendo tomadas são as melhores para o país, para o objetivo? Qual está sendo o projeto de governo, o plano do governo para melhorar a economia brasileira, para melhorar os indicadores econômicos brasileiros? Nós temos essa puxada da inflação, essa elevação da inflação, nós temos ali a elevação dos custos dos transportes marítimos, nós temos uma elevação interna dos transportes internamente, nós temos ali um efeito ali, né, de produção, nós temos uma elevação da produção. Então, quando analisamos ali, né, o efeito da inflação, no início deste decênio, por volta de 2020, você vê as trocas comerciais dos produtores brasileiros. Então, basicamente, um produtor brasileiro, ele trocava 20 sacas por uma tonelada de adubo. Hoje o mesmo ele já troca 26 sacas pela mesma tonelada de adubo. Até nisto tem uma deterioração do poder de compra. Então, como sabemos, a economia rural ela tem como o objetivo principal abastecer a economia a preços constantes ou decrescentes para estabilizar toda a atividade urbana e toda a atividade industrial, né, as cidades. Este é o objetivo. Então, quando você tem uma elevação dos preços, você basicamente quebra isso. Você tira essa estabilidade. Isso de fato não acontece. A situação está complicada. Tivemos agora a inflação, né, uma das maiores nos últimos, não me lembro muito bem, há cerca de 15, 20 anos. A coisa está feia para fevereiro deste ano. É uma alta muito expressiva se comparado com tudo aquilo que já passamos. Inflação é algo que marca a história do nosso país e perder a dignidade também é algo que marca a nossa nação. É algo complicado, é algo extremamente complicado e por hoje é só isso. Se você chegou até aqui, inscreva-se, ative o sino para notificações. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.